Mais um vídeo a respeito do crítico literário Brito Broca. Brito Broca deixou uma obra muito extensa, principalmente se considerarmos os textos que ele deixou espalhados em jornais e em revistas literárias. A Revista do Livro, Artes e Livros, vários jornais pelos quais ele passou, a Gazeta de São Paulo, o Correio da Manhã e Amanhã do Rio de Janeiro. Então ele deixou uma contribuição distribuída numa série de periódicos, de revistas literárias, de suplementos literários. E em vida ele deixou publicados 5 livros. E dentre esse material disperso, uma parte foi reunida e transformada em livro após a sua morte, que se deu em 1961. Um dos responsáveis, talvez o principal responsável por essa publicação póstuma foi o Alexandre Eulário. Eu já mencionei isso em outro vídeo, né? O Alexandre Eulário, um jovem quase 30 anos mais novo que o Brito Broca, e do qual ele se tornou amigo e nos últimos anos conviveram no Instituto Nacional do Livro, no qual os dois trabalhavam, né, sob a direção do Augusto Maier. E eu venho trazer aqui agora um desses livrinhos póstumos do Brito Broca, publicados pela Unicamp, que o Alexandre Eulário, assim como o Brito Broca, não possuía curso superior. O Brito Broca, eu já disse em outro momento, ele só se formou no ensino de uma escola normal, lá em Guaratinguetá, e muito jovem deixou essa cidade, então ele era um autodidata, né? Um perfeito autodidata, foi aprendendo, inclusive, línguas, além de todo o cabedal, todo o acervo de conhecimentos, toda a erudição que ele possuía e que era atestada por todos aqueles que com ele conviveram, tudo isso ele foi conseguindo por meios próprios, né? Então foi um perfeito exemplo de autodidata. O Alexandre Eulário, que eu vou gravar ainda mais adiante um vídeo sobre, um ou mais vídeos, provavelmente mais vídeos sobre ele também, né? Esse jovem amigo, né, que viveu entre os anos de 1932 e 1988, também morreu precocemente, aos 56 anos, o Alexandre Eulário deixou uma contribuição importante, porque foi ele que foi responsável, a partir da morte do Brito Broca, por reunir esse material. O projeto dele era publicar 16 volumes, recolhendo essa obra dispersa do Brito Broca, além dos volumes que o Brito Broca havia publicado em vida. Ele só conseguiu fazer isso com 3 livros, publicou 3 livros. A Unicamp, depois da sua morte, continuou a publicar mais alguns. Então, publicou-se em torno de uns 10 volumes da obra do Brito Broca, e ainda estão aí por serem publicados em torno de 5 a 6 volumes. O Alexandre Eulário fez toda uma organização de que seria cada volume, deu títulos a cada um deles, né? Separou o material, mas infelizmente não pôde concluir o trabalho, e o trabalho, mesmo tendo prosseguido depois da morte do Alexandre, ainda se mostra inconcluso tantos anos depois, né? Mas aqui, nesse livrinho que foi reunido póstumamente, cujo título não é nem do Brito Broca, né? O Repórter Impenitente, há um texto que eu acho interessante, que eu vou ler uma pequena passagem dele, que é um texto exatamente do crítico literário, do grande intelectual brasileiro, que, entre outras atividades públicas que desenvolveu, ele foi diretor do Instituto Nacional do Livro, esteve lá responsável pela criação da Revista do Livro, né? O Augusto Maier, né, que eu já também gravei outros vídeos a respeito dele, viveu entre os anos de 1902 e 1970. O Augusto Maier vai, nesse livro, ser recolhido um texto do Augusto Maier, não vou ler todo, vou ler um trecho, mas que já é bem elucidativo da personalidade do Brito Broca. O texto leva por nome, foi publicado em 56 e foi recolhido depois aqui nesse livro. Ele leva por nome Onde Anda o Meu Rio de Janeiro. Brito Broca é talvez o escritor brasileiro mais informado sobre a vida literária.
Deve isso à fome de pesquisa que ocupa os seus dias inteiros, fazendo-o ler e reler de tudo e de todos, sempre. Solteirão e solitário, mora há 14 anos num velho hotel da Presidente Vargas, no mesmo quarto e entre pilhas imensas de livros que tudo ocupam e às vezes ameaçam soterrar o dono quando procura alguma obra mal colocada. Apesar da existência sedentária, vive intensamente, pois graças à sua extraordinária faculdade de recordar, nunca experimentou o tédio da solidão. Nervoso e magro, fala ligeiro e de pronta resposta para tudo. Ultimamente anda em projeção, por haver recebido 3 prêmios com o livro A Vida Literária no Brasil, 1900. Prêmio Paula Brito, de História da Cidade, Fábio Prado, Ensaios e Estudos Brasileiros, e o Prêmio Silvio Romero, de História Literária da Academia Brasileira de Letras. O autor modestamente justificou os títulos pela falta de concorrência. Então fica mais essa pequena pitada, né? Esse pequeno fragmento aqui para ir se construindo esse mosaico que é o Brito Broca, que em dado momento falou que ele era um escritor aos pedaços, né? Então, muito obrigado a todos, um abraço e até o próximo vídeo.